E se eu disser que o seu principal erro é deixar pra depois? Por que deixar o seu sonho pra amanhã se você pode começar ele hoje? Eu sei, você já deve ter ouvido essa frase de alguns coaches aí na internet, mas eu vou te contar o meu relato real do porquê que faz sentido você iniciar o seu projeto hoje e não deixar ele pra amanhã. Eu queria te fazer uma indagação de quantas coisas, oportunidades, ou até mesmo pessoas você deixou para depois por conta de outro compromisso que você tinha, por conta de outras responsabilidades, do cansaço, do medo ou da vergonha de ser julgado por outras pessoas. Eu sempre tive o sonho de empreender. Antes de empreender, eu já tinha trabalhado em outros empregos, CLT, já tinha trabalhado numa multinacional também, e eu via toda aquela burocracia, eu vendo o meu potencial, eu sempre quis empreender e colocar o meu projeto em prática. Eu sempre tive o sonho de trabalhar numa empresa onde eu pudesse unir um mercado em expansão com uma grande necessidade da população. E o Brasil hoje em dia é ranking de ansiedade, ranking de depressão, de dores crônicas. E quando eu conheci a cannabis medicinal lá em 2023, foi uma paixão de cara, mas a WeedMed, ela foi o meu terceiro CNPJ. Antes disso eu já tive agência de marketing, eu já tive uma papelaria, eu já tive outra health tech também depois. Enfim, a WeedMed hoje faz parte dos 5 CNPJs que eu já abri. E eu posso dizer, eu só estou aqui onde eu tô hoje justamente por conta dessa tentativa e erro. E se eu não tivesse tido coragem quando eu iniciei a empresa, seja para ir contra aos pensamentos de alguns familiares, de amigos, e eu deixei tudo isso para seguir o meu sonho e unir o que eu mais gosto de fazer, ajudar as pessoas, resolver problemas e gerar um impacto positivo na sociedade com propósito. Esse papo de propósito pode parecer muito subjetivo no início, e eu imagino que, assim como eu, você deva se sentir muitas vezes aprisionado, fazendo coisas que você nem sabe o porquê que você faz, tendo que ser muito político também para subir dentro da hierarquia da empresa. E eu sempre acreditei que não, que a gente deveria ser recompensado por aquilo que a gente entrega de valor para as pessoas. E no momento que eu comecei a empresa, eu tava com muitas inseguranças, justamente por conta de julgamento de outras pessoas, mas eu decidi ir a fundo e hoje é isso que eu vou te contar. Eu quero trocar uma ideia com você sobre o porquê que é importante a gente começar mesmo com a possibilidade de falhar, ao invés de a gente colocar aquele plano para depois. Eu imagino que você já deva ter feito isso, procrastinado algum plano, porque ia dar muito trabalho para começar, ou porque isso pode te prejudicar no relacionamento ou já no seu trabalho atual. E por vezes a gente também, como ser humano, a gente tem muito orgulho, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem de ideia, e por vezes a gente vê outras pessoas, às vezes menos qualificadas tecnicamente do que a gente, conseguindo botar em prática projetos muito maiores, e a gente começa a ficar com inveja ou com rancor, justamente porque a gente não tá colocando em prática os nossos desejos e aquilo que nos faz feliz. Eu sei que a gente vive no Brasil e a realidade é muito difícil, seria muita hipocrisia da minha parte falar que a gente deve seguir os nossos sonhos a qualquer custo. A maioria das pessoas tem responsabilidades dentro de casa, tem outras pessoas para que contar. Durante mais de 1 ano, de 2 anos quase, eu fiquei ganhando um salário menos que a metade daquilo que eu ganhava nessa outra empresa. Tive que abrir mão de muitas coisas, de muitos finais de semana, mas isso valeu totalmente a pena, porque eu digo que empreender foi uma segunda faculdade para mim, e eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tomado aquela atitude naquele momento. Já foi feito pesquisas, eu vou deixar aqui pro meu editor colocar essa pesquisa aqui embaixo, mas já foram feitas pesquisas com diversos idosos que estavam assim no leito da morte, e a grande maioria esmagadora se arrepende por algo que não fez do que por algo que fez. E isso é a reflexão que eu gostaria de iniciar o nosso vídeo. Tá, mas por que você não inicia hoje? Geralmente as pessoas criam uma falsa expectativa de que para começar é preciso mais dinheiro, mais estabilidade, mais conhecimento ou mais segurança, quando na verdade não. O mais importante de fato é começar. Estudos mostram que quem espera esse momento perfeito, no final das contas acaba perdendo a confiança em si mesmo e nunca iniciando, porque você sempre pensa naquela mega ideia com todas aquelas funcionalidades, daquele jeitinho que você imaginou na sua cabeça, mas para iniciar, quase nunca você vai ter tudo isso. Inclusive, tem uma metodologia chamada Effectuation,
Muitas das vezes a gente fica sempre focando no que falta. Ah, falta eu ter um vendedor, falta eu ter tal conhecimento, falta eu ter tanta quantidade de dinheiro. Mas cara, se você fosse obrigado a iniciar hoje, qual que é o mínimo de coisas que você precisa para já iniciar, sem deixar com que esse medo te paralise? Um livro que eu gosto muito e que me ajudou a perder esse medo de colocar a ideia em prática e testar as coisas barato foi o livro Startup Enxuta. Assim como outras metodologias ágeis, como o PDCA ou outros ciclos de validação, ela é muito clara. Você tem uma ideia, começa por uma ideia, prototipa essa ideia do jeito que der, coloca essa ideia em prática, mede os resultados desse teste, com esses resultados você cria novas hipóteses e vai deixando o seu teste cada vez mais robusto. É que nem aquele ciclo científico que a gente aprende no ensino fundamental, de construir, medir e aprender. Como a ciência é construída nos negócios e no seu sonho não vai ser diferente. No meu caso da WeedMed, eu já empreendia fazia mais ou menos 2 anos. Eu tinha uma agência de marketing. Nessa agência de marketing eu atendia diversos clientes e surgiu a oportunidade de eu trabalhar no modelo de marketing for equity para 2 empresas. Uma delas era uma empresa de arquitetura que acabou não seguindo e outra delas era uma empresa de cannabis medicinal que havia surgido ali no início de 2023. Explorando esse negócio mais a fundo, eu consegui ver que ele trazia benefícios reais para muitas pessoas já fora do Brasil e já tinha começado a trazer os seus efeitos aqui no mercado nacional, justamente com a abertura regulatória da Anvisa, que por mais que fosse muito incerta, por mais que eu tivesse muito medo, até de ser preso, para ser sincero, no início, fui estudar mais a fundo o mercado. Eu acho que o primeiro passo foi eu estudar, conversar com essas pessoas e entender de fato como é que era esse modelo de negócio. Nesse momento surgiu uma oportunidade não de eu trabalhar nessa empresa, mas de eu abrir a minha própria. Um dos meus sócios na agência de marketing falou, ó, eu tenho esse investidor, ele está disposto a investir uma quantia X para iniciar no mercado de cannabis medicinal e eu queria saber se você topa, se faz sentido para você. Para mim, caiu como uma luva, porque dentro da agência de marketing eu já não estava muito feliz, principalmente porque eu queria unir um negócio que pudesse gerar um grande impacto em escala, tecnologia e propósito, né? Que eu pudesse trabalhar com algo que eu realmente acreditasse. Eu fiz o tratamento com cannabis medicinal para mim, inclusive eu já passei por quadro de depressão, de crises de ansiedade, de insônia, e a cannabis mudou a minha vida, assim como mudou a vida de diversos familiares meus. Inclusive, um dos sócios que eu tenho hoje, que foi um dos primeiros sócios que eu chamei, ele tem uma irmã com síndrome de Down. Ele também tem familiares que fazem um uso de medicamentos alopáticos, muito pesados, tarja preta. E a gente viu que a cannabis medicinal, além de trazer muito menos efeitos colaterais, ela também proporcionava uma qualidade de vida para pessoas que precisavam de um tratamento, precisavam de um apoio, de um amparo. E no início, a gente era uma empresa só de vender cannabis. Para vocês terem uma ideia de como eu comecei baixo, eu não tinha estoque, eu não tinha time comercial, eu não tinha nada. Eu me juntei com eu mais 2 sócios e a gente fez uma white label. White label é quando você cria uma empresa vinculada a alguma outra empresa. O conceito é mais ou menos assim. Depois eu pedir pro editor colocar aqui também. A gente criou essa white label e começou a vender os produtos que estavam no estoque da outra empresa. Então a única coisa que eu tinha que gastar era para fazer um site, que eu fiz eu mesmo, e para fazer os anúncios, que eu também fiz eu mesmo. Então você vê que eu comecei com pouca verba, quase nada. No primeiro mês a gente já fez algumas vendas e já conseguiu reinvestir esse capital para ir gerando uma bola de neve. Eu não vou ser hipócrita que tudo foi perfeito desde o primeiro dia, não. Ainda hoje a gente passa por muitos problemas, a gente já teve picos e vales de venda e de faturamento e de lucro, mas esse passo inicial de começar com eu mais outros 2 sócios que eu tinha feito uma ligação, com todos abdicando de alguma coisa na sua vida profissional ou pessoal, para que a gente conseguisse tocar aquele projeto já foi o suficiente para que eu pudesse iniciar. E eu queria dar essa dica assim, quebrem os desafios de vocês em pequenos passos. Tá com medo de começar? Quais são as 3 pessoas que você conhece que já estão fazendo aquilo que você quer fazer? Liga para elas, não tenha medo. Eu fiz várias ligações no início das empresas, conversei com pessoas que eu já tive inveja, conversei com pessoas que estavam na minha lista de contatos e que às vezes a gente sente aquele medo de incomodar. Pô, marquei um café, troquei uma ideia, pedi dicas,
fui a fundo e principalmente fui com a certeza de que eu ia errar. Com certeza eu ia errar, mas a minha mentalidade era de errar o mais rápido possível para aprender o mais rápido possível e conseguir construir esse meu negócio. Então a dica que eu deixo é: pega essa sua grande ideia e quebra ela em pequenos pedaços. O primeiro pedaço vai ser sempre o que eu posso fazer com o que eu já tenho hoje. E eu posso fazer pequeno, que nem eu falei, uma ligação, uma reunião, montar um site, enfim, fazer alguma coisa que te destrave naquele projeto para que você já consiga pelo menos vender a ideia para outras pessoas que possam te ajudar nessa jornada. E parando para refletir agora, olhando para trás, eu não me arrependo de nada. Porém, se eu fosse começar o que eu comecei naquela época em 2023, hoje, em 2026, depois de 3 anos, eu teria começado completamente diferente. Porque você nunca vai começar pronto. Hoje eu aprendi a contar muito mais com o meu time, que eu não confiava tanto antes. Aprendi a delegar, aprendi a focar nas coisas mais importantes para o negócio naquele momento. Ter conversas difíceis, falar sobre assuntos difíceis, ser transparente em relação aos números. Foi realmente uma segunda faculdade e me ajudou a crescer muito, não só como empreendedor, não só como empresa, mas como pessoa, nos meus desafios pessoais. Quando eu comecei a empreender, eu ainda trabalhava em uma outra empresa, eu ainda trabalhava nessa multinacional, trabalhava que nem um cachorro, mas chegava 8 horas da noite, eu ia e fazia um pouquinho desse meu outro negócio, eu estudava um pouco mais, comecei a montar o meu site, eu comecei sendo gestor de tráfego, então eu aprendi algo para vender serviço, afinal no serviço o investimento inicial é 0, você só precisa ter o seu conhecimento. E eu fui vendendo projetos, cara, muito barato, vendi projeto de R$200 por mês, R$300 por mês, mas eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho até o momento onde eu senti mais confiança e comecei a cobrar 1.500, depois 2.000, depois R$3.000 num projeto para minha agência de marketing. Então veja, eu comecei com algo que era paralelo ao que eu fazia, cansado, trabalhando no final de semana, para só depois de 2 anos, 1 ano, colher o resultado daqueles frutos que eu tava plantando. Então outra dica que eu dou é: tenha paciência, acredite em você, mas seja crítico, entenda o que você consegue fazer naquele momento, onde você quer chegar com aquele teste inicial. Mas calma, se você tá procrastinando até hoje, nada de se culpar. Afinal, o medo, a raiva e a frustração só nos paralisam mais ainda. Fazem com que a gente coloque desculpas no ambiente externo, seja nas outras pessoas, seja no contexto do país, seja nos nossos políticos. E por experiência própria, nada disso vai resolver. Pra mim, só funcionou quando eu criei coragem. Claro, vai ter sempre medo. E o que mais me sabotava, imagino que muitos de vocês vão se parecer comigo, é que eu era muito pensativo, muito perfeccionista, como a gente fala. Que é a pessoa que fica planejando e aí faz um plano de negócios e aí estuda e aí quer começar tudo perfeitinho. Cara, isso é o que mais mina a nossa confiança, distorce um pouco a realidade, né? Nada vai começar perfeito, nenhum negócio começou perfeito. É só vocês estudarem todos os cases de empresa que tem por aí. É raro uma empresa que já começou certo. Então a dica que eu dou é: transforma esse teu medo, essa tua frustração e até mesmo essa tua raiva numa indignação de colocar esse projeto no ar, numa disciplina. A vida do empreendedor, eu digo que em uma semana você se acha o rei do mundo, que vai ser um dos maiores empreendedores do Brasil, que vai ajudar muitas pessoas, e no outro dia tu pensa em fechar, que nada vai dar certo. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, e o que você precisa ter em mente é a disciplina. O que eu vou fazer todos os dias? O que eu vou fazer todas as semanas? Até quando eu vou fazer isso? O que eu tô medindo? Qual que é o resultado que eu tô esperando dessas minhas ações? Para que você consiga executar, destravando esse teu medo, transformando essa raiva que você tem em disciplina. Gostando ou não, o MrBeast é um dos maiores produtores de todo o YouTube, de toda a história do YouTube, com recordes de visualização, com recordes de engajamento nos seus vídeos, mas nem sempre foi assim. E ele adotou um método que foi o método dos 100 vídeos. Ele falou que ia fazer 100 vídeos e nesses 100 vídeos, no segundo vídeo ele iria aprender com o primeiro, no terceiro ele ia aprender com o segundo, ou seja, a cada novo vídeo ele ia aprender alguma coisa com o vídeo antigo. E no final de 100 vídeos, enfim, vocês já devem imaginar, ele é o que ele é hoje. Não tô dizendo que vai ser assim com você, no mesmo ritmo, no mesmo tempo, mas estabeleça uma meta, estabeleça o que você quer entregar e o que você quer provar com essa entrega. Tem uma história muito legal de uma metodologia do Canvas de validação de hipóteses, que o cara, ele queria começar um negócio de lambreta na cidade dele. E aí ele foi, botou no jornal um anúncio de uma lambreta. E ele viu que ninguém comprou essa lambreta. Ou seja,
antes de abrir a loja, antes de fazer todo o investimento inicial, ele testou a ideia dele rápido. Ele botou um anúncio no jornal, viu que não tinha nenhum interessado. Aí na outra semana ele foi e fez outro anúncio, dessa vez de uma bicicleta, e vendeu super rápido. Ou seja, o negócio antes que ele ia abrir de lambreta, ele foi abrir de bicicleta. Por quê? Porque ele não precisou fazer um estoque, não precisou fazer uma loja, e ele não precisou, por muitas vezes, fazer essas pesquisas de campo. Não, ele validou do jeito mais fácil possível para entender se naquela cidade tinha aquela demanda. Então, de novo, quando eu falo que você não precisa de muito para validar a sua ideia, você não precisa mesmo. Você precisa de pessoas que vão ver valor nessa tua solução. E qual que é a maneira mais fácil de tu entender se essas pessoas vão ver valor ou não? Quem sabe fazendo testes mais baratos, quem sabe fazendo anúncios online ou anúncios físicos. Enfim, entenda o que você já tem dentro de casa para que você consiga colocar esse seu teste em prática. E cara, uma coisa que eu digo que é muito importante é façam, conversem com os clientes. Você só vai iniciar uma iniciativa e saber se ela faz sentido, se ela fizer sentido para quem você está querendo atingir. Então não adianta ficar planejando muito, pesquisando muito, fazendo um plano de negócios muito robustos, ainda mais nesse mundo que a gente vive, que as coisas mudam muito mais rápido, né? Então com a inteligência artificial, uma tecnologia antes que era algo muito difícil de ser conseguido, hoje está a poucos cliques de alcance. Então não fica planejando muito, não fica sendo muito perfeccionista. Testa a sua oferta, testa a sua ideia, conversa com os clientes, coloca em prática, porque eu vou te dar uma razão científica para isso. O nosso cérebro, ele sempre vai querer que a gente fique no momento e no lugar mais confortável que a gente esteja. Ou seja, fazer as pesquisas, estudar sobre determinado tema é muito confortável, não coloca a gente em perigo. E ao longo de toda a nossa história foi assim. Nos nossos ancestrais, quando a gente tinha comida, tava na caverna, ou quando a gente começou a fazer as plantações e começou na rotina sedentária, a gente, por que eu vou caçar agora que eu já consigo criar aqui meus próprios animais, que eu consigo fazer toda a colheita dos meus vegetais, por que eu vou caçar e correr o risco de me ferir? E hoje os desafios são completamente diferentes, mas o nosso corpo é o mesmo. E a gente vai se travar pelo medo, a gente vai preferir ficar no confortável e o nosso cérebro vai nos enganar. Você precisa colocar isso na cabeça. E para romper esse ciclo, eu tenho algumas dicas para vocês. Primeira delas é diminuir o tamanho dessa ação. Como eu comentei, você pode ter uma lista muito grande de coisas para fazer. Vou dar o exemplo. Eu quero abrir uma loja de informática na minha cidade. Para abrir essa loja de informática, ao invés de eu comprar todos os equipamentos, tratar uma sala comercial, por que eu já não começo entendendo o que eu tenho hoje para vender? Será que eu tenho algum eletrônico para vender dentro da minha casa? Será que eu tenho algum dinheiro, quem sabe, para fazer alguma compra de estoque muito inicial e muito barata e começar com uma oferta somente? Vendo direto na casa da pessoa, faço anúncios online que são muito mais baratos. Você vê que todo aquele sonho que pode se tornar realidade, ele pode começar pequeno. Você adquirindo clientes, fidelizando esses clientes, pegando a opinião deles, o que eles gostariam de comprar para que depois você consiga montar o estoque dessa loja. Você cria contatos, cria conexões, coloca sua cara a tapa e isso já é um passo muito importante para que as pessoas te enxerguem como um empreendedor. E não é vergonha nenhuma sair de um status, um cargo, para começar uma iniciativa diferente. Pelo contrário, exige muita coragem, você vai ser julgado por outras pessoas, mas você precisa confiar em si mesmo. Segundo ponto, cria um prazo. Pega uma agenda, seja realista nessa agenda, não vai colocar que você vai fazer 1000 coisas em uma semana, porque você não vai. E cria um prazo. Vamos supor que eu quero colocar minha ideia de pé em 3 meses, porque eu trabalho e aí eu tenho que pegar ônibus e aí eu tenho que fazer tal coisa. Coloque em 3 meses. O que eu consigo fazer nesses 3 meses? Eu quero chegar no final de 3 meses assim. Agora quebra em cada um dos meses. Qual que seria a principal entrega dentro de cada um desses 3 meses? E por fim, o que eu preciso fazer em cada uma dessas semanas? Quando você quebra, cascateia a sua lista de tarefas, ela para de ser um negócio muito assustador e começa a ser um negócio prático, dividido em tarefas, dividido em iniciativas práticas que você não tem como procrastinar. É fazer uma lista, chegou no horário que você vai executar, olha para essa lista e vai fazendo ponto por ponto. Terceiro ponto, aceite que vai dar merda e aceite que a primeira versão vai ser sempre pior do que sua próxima versão. Quando eu comecei todas as minhas empresas, as minhas primeiras entregas, hoje eu sentiria vergonha. Por quê?
Porque na época eu não tinha muito conhecimento, porque na época eu estava iniciando. Isso não quer dizer que você vai prestar um mau serviço, só quer dizer que você vai fazer com aquilo que você tem. E ao longo do caminho, você tem que estar de cabeça aberta para ouvir os seus clientes, ouvir conselhos, estudar, para ir aperfeiçoando. Mas aceita que no início vai ser ruim mesmo, não vai ser do jeito que tu gostaria, não vai ser 100%, mas vai ser o suficiente para você validar e colocar a sua ideia em prática. Outro ponto é reduzir as decisões, antecipar essas decisões. Como eu comentei, essa lista de afazeres, deixa ela bem quebrada em ações que são bem executáveis, porque assim você só vai bater o olho e já vai saber o que precisa ser feito. Registrar esse teu movimento e também comemorar os pequenos avanços. É muito importante com que cada semana você faça um recap do que você fez, quais foram os resultados, o que deu certo, o que não deu certo. Fazer esse ciclo de aprendizagem bem curto mesmo, para que você também consiga comemorar aquilo que deu certo. Porque é muito importante, a vida do empreendedor às vezes é muito traiçoeira e é importante a gente comemorar as pequenas vitórias, porque senão a gente vai ficar muito aficionado naquilo que falta e vai ficar dodói da cabeça. Mas se mesmo assim, se você já tentou tudo isso que eu falei, por que eu procrastino tanto algo que pra mim é um sonho? É realmente um motivo plausível ou eu tô criando alguma desculpa? Por que eu crio essas desculpas? E aí depois dessa procrastinação a gente começa a se sentir culpado porque não fez e perde a motivação, perde a confiança em nós mesmos. Por que eu faço isso? Converso com outras pessoas. Pra mim o processo de terapia foi muito importante. Conversar com o psicólogo, olhar pra dentro, porque eu tinha muitas coisas presas no passado, muitos rancores, muitos sentimentos ruins que acabavam sendo a base das minhas ações. E quando a base das suas ações é construída por emoções ruins, quase sempre você vai ter medo de ser julgado, quase sempre você vai travar, porque você realmente não confia naquilo que você tá fazendo. Você tem que fazer confiando. É que nem a pessoa quando ela vai parar de fumar, por exemplo. Ninguém consegue parar de fumar pelo outro, porque o outro quer que eu pare de fumar, porque a minha esposa, pelo meu pai, quer que eu pare de fumar. Não. A pessoa só consegue parar de fumar se ela realmente quer, se ela realmente entende que aquilo faz sentido pra ela, se ela realmente inicia isso com boas bases emocionais. Então, se a sua base emocional não tá boa, não tem problema, talvez esse seja o seu primeiro passo. Inclusive, aqui na WeedMed, a gente ajuda muitas pessoas que estão nessa situação. A cannabis medicinal, ela ajuda nesse processo de manter o nosso corpo em equilíbrio, fazer com que a gente tome decisões com mais clareza, limpar um pouco dessa bagunça mental que a gente tem, para que a gente realmente consiga olhar para dentro e depois, cuidando de si, a gente consiga cuidar de outras pessoas, por meio das nossas iniciativas, empresas, tudo aquilo que você possa imaginar que possa gerar valor não só para você, mas também para a sociedade em redor de você. É isso, sou Pedro Salvador, sou CEO da WeedMed e a minha reflexão de hoje é: por que você deixa para amanhã aquilo que você pode começar hoje?